Estou aqui hoje com a super sommelier, Gabriela Monteleone. Queria entender de você para que a gente usa o decanter. Bom, a gente tem duas possibilidades de uso do decanter. Decanter é isso aqui, tá? Para quem não sabe. Decanter é isso aqui, aerador. Ou esse é aerador. Aerador. Já comecei errando. Na verdade, é muito interessante. Se a gente vai pensar na etimologia da palavra, ou seja, no significado da palavra decantador e aerador, a gente já tem dica do uso do rolê, da história aí. Então, decantador, a gente vai usar quando a gente quer decantar um vinho, ou seja, separar sólido de líquido. Aquele vinho tinto mais antigo que com o tempo vai criando sedimento. Geralmente eles ficam mais no fundinho da garrafa. No fundo da garrafa. Última taça também fica suja. Não é um problema, né? O sedimento, ele não é um defeito. Ele é algo que acontece naturalmente num vinho quando ele vai envelhecendo, vinhos tintos. Só que ele não é muito agradável, tanto pela textura e também porque esse sedimento tem um pouco mais de amargor. E só tem no vinho tinto? Só tem no vinho tinto. Tá. Então, o que a gente faz? A gente vai separar esse sólido do líquido. E daí o movimento que a gente vai fazer, vertendo o líquido no decanter, é mais devagarzinho, justamente pra gente conseguir fazer essa separação. Quando a gente fala de aerador, o nome também já é autoexplicativo. A gente vai Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Ainda no decanter. Você vai devagarzinho por quê? Você vai deixar um pouco aqui dentro? Eu posso deixar um pouco aqui dentro. Na verdade, o movimento, eu coloco sempre uma vela ou a luz do celular aqui pra cima. E daí eu vou colocando no decanter e olhando por cima, tá? Pra ir vendo esse líquido. Quando eu começo a ver uma certa poeirinha, eu paro de verter e aí vai sobrar, sei lá, um dedinho, 2 dedinhos às vezes. Então aquele vinho da garrafa e eu deixo. Aquele vinho antigo, super especial, vai perder sempre um dedinho, 2 dedinhos, porque é esse finalzinho que tem o sedimento. Os mais preciosistas às vezes jogam esse restinho na taça e meio que vão decantando na própria taça. Mas não precisa. Também a gente não precisa ser tão preciosista assim. Tá bom. Podemos deixar um pouquinho, não vai fazer mal. E o aerador? O aerador, como o próprio nome já diz, a gente vai dar ar pro vinho. Então, normalmente vinhos jovens, eles ficam com os aromas reduzidos, ou seja, os aromas ficam mais fechados. Então a gente precisa dar ar para que essas moléculas se expandam e a gente consiga ter esses aromas mais perceptíveis. Então é só pelo aroma? É só pelo aroma. Não interfere no paladar? Não interfere no paladar. Tem gente que fala que o vinho tinto, quando eu coloco num decanter ou no aerador, o tanino dá uma maciada. Não é pelo uso do decanter, é porque a gente tira o vinho tinto de uma adega, que normalmente o vinho vai estar ali nos 16, 17 graus. E quando eu coloco ele num decanter, no aerador e deixo um pouquinho, a temperatura sobe. A sensação do tanino é mais harmoniosa. Porque o tanino, quando tá numa temperatura mais baixa, fica mais astringente. Quando o tanino tá numa temperatura um pouco mais alta, o tanino fica mais macio. E o álcool? O álcool, ele não tem mudança de álcool. Tá? O álcool a gente também maneja, a sensação alcoólica a gente pode manejar na temperatura também. Sim. Quando o vinho tá numa temperatura mais alta, a gente vai perceber mais o álcool. Temperatura mais baixa, a gente percebe menos o álcool. Então o álcool e o tanino meio que andam juntos ali nessa variação de temperatura. Isso, a gente consegue manejar a percepção deles mudando a temperatura. Quando a gente vai aerar um vinho, então, a gente quer dar ar para essas moléculas se expandirem e a gente perceber mais o aroma. Eu não preciso fazer esse movimento tão delicadinho como eu faço quando eu quero separar sólido de líquido, né? Eu posso jogar ele de uma forma um pouco mais veloz. Dica importante: o decanter, o aerador, é um bichinho mais difícil da gente limpar. Depois vai ter vídeo. Eu tô, inclusive, vendo aqui que o meu também é sujo. Esse é da Gabi, óbvio. Chiquérrimo. E esse é o meu. Também maravilhoso, super função. Mas eu tô vendo que tem uma poeirinha. O meu, eu lavei recentemente, então ele tá com umas gotinhas de água. O que eu faço? É um passo a passo. Por exemplo, quando você vê um sommelier profissional num campeonato de sommelier, ele sempre tem que fazer um primeiro passo pra usar o decanter, que é avinhar o decanter. Que consiste em... Igual a gente faz com taça. A gente faz com sommelier, taça. geralmente. Joga um pouquinho do vinho dentro, só essa quantidade tá bom, e vou molhando todas as paredes do decanter pra tirar essa poeirinha que fica, ou as gotinhas de água que estão ali naquele. E aí eu também vou descartar esse finzinho de vinho. E aí ele já fica sem a poeirinha. E aí eu vou aerar. Então, eu vou pegar o vinho
E eu vou jogar no decanter. O ideal é que eu coloque na parede oposta, tá vendo? Ele tá indo lá pra frente. indo lá pra parede daqui. E eu posso fazer um movimento mais rápido. Tchum. Que a ideia é justamente dar ar. Perfeito. Aqui. Eu posso até dar uma giradinha assim, pra dar bastante ar pro vinho. E aí eu vou meio que pela percepção. Eu preciso. O legal. Isso que eu ia perguntar. Como Quanto você tempo? sabe Como é que eu sei? você tem que aerar? Quanto tempo você aera na prática, né? Como você faz? Você abre um vinho? Eu abro um vinho, provo. E eu percebo que a fruta, ela tá. Eu tô sentindo a fruta, mas é como se tivesse alguém querendo colocar essa fruta pra dentro da garrafa de novo. Tá É fechado. algo bem empírico, mas é como se eu estivesse tentando esconder essa fruta. Nesse momento que eu decido dar ar pro vinho. E aí, o tempo de decanter, de aerador, ele é muito relativo, né? Tem vinhos que demoram mais para se abrir, tem vinhos que se abrem mais rapidamente. Eu tenho que ir provando. Aqui, por exemplo, você acha que ele já ganhou em 2 minutinhos? Ele já ganhou oxigenação eu acho ou não? que só dando essa giradinha, eu sei que ele já volatilizou bem. Porque é um pouco da característica da uva e também um pouco desse vinho. Esse vinho é um Você já conhece 2021, ele já tem alguns aninhos, então Barbeira. ele vai abrir um pouquinho mais rápido. Mas aí o lance é você ir tomando aos pouquinhos e desfrutando. E o legal do vinho é justamente a gente ir sentindo essa evolução dele. Mesmo quando a gente não usa um aerador, não usa um decanter e só põe o vinho na taça, ele vai mudando. abrir na taça. Ele vai mudando muito. Eu lembro quando eu fui estudar vinhos com a Lê Corvo, eu não sei se por a gente estar numa escola, né, eu acho que ela aerava quase todos, assim, pra gente ir testando no nariz e tudo. Sim. E a pergunta que eu tinha pra fazer é, eu não me lembro se acontecia alguma coisa. Tem algum momento que você fala, não, tá perdendo demais. Tem. Eu vou tampar, eu vou parar de girar, eu vou... Tem um esse momento que né, tá muito volátil e os aromas vão se perdendo no ar? Tem. Quando a gente tem vinhos muito antigos, por exemplo, é muito perigosa essa prática de você dar muito ar pro vinho, né? Então, o que a gente faz? Normalmente a gente usa uma técnica que chama dupla aeração. Quanto conteúdo! É muita coisa, que é colocar o vinho delicadamente no decanter para separar sólido de líquido. Eu lavo a garrafa com uma água mineral, né? Jogo um pouquinho, avinho a garrafa e aí eu vou voltar o vinho pra garrafa pra ele não estar num ambiente aqui, tão aberto. Ele só tem esse espaço pra... Exatamente. Então, com isso eu garanto que eu vou acordar o vinho, vou separar sólido de líquido, mas vou aerar de forma mais controlada. Vamos beber? Vamos, né? 12:04. O sino já tocou. Não, eu quero provar. Eu não sei se eu já provei esse 2021. Esse é um produtor que eu adoro. Você também, né? Amo. Esse é um Barbera produzido no Rio Grande do Sul. A gente tem bastante variedade italiana aqui. Eu queria ter sentido antes. A gente vai ter que abrir outra garrafa, não é problema. Mas é uma variedade que tem a fruta bem evidente. Ele é bem fresco. A característica da uva também é essa acidez mais brilhante. Muita acidez, muita fruta, realmente. E mais leve, né? Mais leve. Delicioso. Mais leves. Ele mais geladinho. Também funciona super bem. Funciona muito bem. Já se inscreve no canal. Tem muito vinho. Ó, tem uma taça, já tô errando tudo. Já se inscreve no canal, tem muito vídeo bom vindo por aí. Gabi vai dar aulas e aulas e aulas pra gente. Mas eu acho que você esqueceu de falar da jarra. Que se você não tiver um decanter, um aerador em casa, uma jarra de água já resolve. Funciona. Pode só jogar dentro, vai fazer a mesma função. É isso. Saúde. Saúde.